Ouvinte da Web Rádio Meimei, estamos de volta com mais uma edição do programa Pense Nisso, uma crônica diária para esclarecimentos de nossos ouvintes, abordando vários temas do cotidiano. E hoje vamos abordar mais um tema interessante. É sobre o fato de sempre querermos ser os donos da verdade e, por isso, criarmos problemas com as pessoas com quem convivemos, porque queremos que todos concordem com as nossas ideias. Quem é o dono da verdade? Ninguém. Você sabe disso. Não há ninguém que possa dizer a última palavra em nada. E quem se propusesse a ocupar o lugar de Deus estaria demonstrando ser o maior farsante do mundo. A verdade é uma meta para a qual toda a humanidade está a caminho, mas uma condição indispensável para atingi-la, como ensinou Jesus, é a humildade. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor entre todos. Nós, humanidade, caro ouvinte, ainda não aprendemos a manifestar a verdadeira humildade. De uma maneira geral, queremos ser os melhores em tudo e sempre resistimos em abrir mão de nossa verdade, mesmo quando percebemos que a verdade do outro é bem mais autêntica que a nossa. A razão disso é o orgulho que alimentamos na alma. Como se diz na gíria, ninguém quer dar o braço a torcer. Conta-se que existia um homem que se vangloriava pelo fato de nunca ter cometido um erro na vida e por isso era muito admirado por todos. É claro que não se trata de uma história verdadeira. Um dia, para a decepção de seus admiradores, esse mesmo homem percebeu que havia cometido um erro. No entanto, qual não foi a surpresa de seus adversários quando ele disse que o erro cometido era porque pensara que estava errado, mas estava certo. Esse tipo de querer ser infalível começa em casa e passa dos pais para os filhos. O casal já não se entende e vive em constante conflito por causa disso. Mulher e marido brigam porque um pensa uma coisa e o outro pensa outra. E a criança, ao longo dos anos, vai percebendo pela atitude dos pais que o melhor é sempre se impor com a sua verdade, ou seja, sempre ganhar, jamais perder. A criança cresce vendo esse modelo de atitude à sua frente. De tanto ver o pai impondo sua verdade à mãe e fazendo prevalecer a sua vontade, os filhos aprendem que na vida levam vantagens aqueles que souberem mandar. É essa dificuldade de cada um em se aceitar como é e reconhecer seus próprios limites, que ao longo dos milênios fez prevalecer o autoritarismo e as ditaduras, até porque não só a família, mas também a própria comunidade age da mesma maneira, estimulando a competição e ignorando a colaboração. Mesmo no campo religioso das comunidades cristãs, podemos perceber claramente essa competição entre os grupos, contrariando frontalmente a filosofia de vida que Jesus ensinou. Cada um insiste em proclamar a sua verdade, não porque ama a verdade, mas porque não quer ver a realidade dos outros, ou, como dissemos, não quer dar o braço a torcer. Conta o Evangelho que certo dia estava Jesus com seus discípulos, quando João, talvez o mais jovem entre eles, dirigindo-se ao mestre, disse: Senhor, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e nós procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Ao que Jesus imediatamente respondeu: Não o impeçam. Ninguém que faça um prodígio em meu nome pode falar mal de nós, pois quem não é contra nós está a nosso favor. E voltando para os discípulos, acrescentou: Eu lhes digo em verdade, quem der um copo de água em meu nome, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Este episódio do Evangelho vem demonstrar que Jesus via o amor em todo aquele que praticasse uma boa ação para o próximo. Mostrava que nenhum grupo, mesmo aquele que ele pessoalmente liderava, tinha exclusividade com o bem e com a verdade. Difícil a muitos cristãos
é reconhecer essa verdade. Apesar de se dizerem cristãos, muitos têm por inimigos as pessoas que não pensam como eles, e isso acontece muito no meio religioso. Jesus veio justamente para destruir essas barreiras que separam os homens, demonstrando claramente que todos são filhos de Deus e que somente uma atitude cooperativa entre eles os levaria a encontrar o caminho da verdade. Por isso, ao proclamar: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele estava proclamando que somente a vivência do amor e a prática do bem nos encaminhariam para a proclamação da verdade. Conta o escritor americano Dale Carnegie, na sua obra monumental Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que quando era jovem, certa vez, reencontrou um amigo depois de muitos anos. A alegria de se reverem foi tão grande que ambos resolveram se encontrar na casa do amigo para reviverem o passado e colocarem os assuntos em dia. Ambos iniciaram conversa e passaram a limpo os melhores momentos que viveram na juventude, quando, a certa altura da conversa, o amigo Carnegie citou uma frase, dizendo se tratar de uma frase da Bíblia. Carnegie já tinha notado que o amigo agora pertencia a uma igreja, e quando ouviu a citação da Bíblia, logo discordou, dizendo: "Essa frase não é da Bíblia, fulano, ela é de Shakespeare." "Da Bíblia?", afirmou o amigo. "Não, não é, você está enganado. Foi William Shakespeare, o grande escritor inglês, que imortalizou essa frase. Muitos sabem disso." Acontece que o amigo não se convenceu da argumentação de Carnegie e continuou insistindo que a frase estava na Bíblia. E aquela divergência se transformou numa discussão acalorada, chegando ao ponto de Carnegie, inconformado com a insistência do amigo, acabou por se alterar, gritou com ele e se despediu. Logo depois, já em casa, ele pesquisou a autoria da frase e, de fato, percebeu que estivera o tempo todo com a razão. A frase era de Shakespeare. Entretanto, nem assim não se sentia bem. Estava incomodado com o fato de ter tido aquele comportamento agressivo com o amigo, que sempre lhe devotara respeito. Não podia continuar assim, não estaria bem consigo mesmo. Mais tarde, Carnegie voltou à casa do amigo para lhe pedir desculpa e considerou que o mais importante do que a autoria da frase deveria ser a amizade entre eles. Você que está nos ouvindo, pense bem. Quem de nós tem o direito de ser o dono da verdade? Quem de nós nunca errou e nunca vai errar? Lembremos Jesus, na sua humildade, que não quis impor nada a ninguém, apenas proclamou o amor e, mais do que qualquer diferença que possa existir em nossa forma de pensar, considerou que o mais importante é sempre o amor. Agradecemos sua amável atenção e prometemos voltar todos os dias neste mesmo horário pela web Rádio Meimei. Deus abençoe a todos e até a próxima.